Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre classificado poético. Vamos então acompanhar o que significa ou o que é este conteúdo? Está curioso? Vem cá então descobrir. Observe então esta página aqui de classificados. Nós temos, por exemplo, lá nos jornais, uma página chamada classificados. É muito comum, nos jornais impressos. Observe lá, por exemplo, são vendidos imóveis, casas, chácaras, apartamentos, enfim. Podem ser vendidos carros, móveis, várias coisas, serviços, empregos que são oferecidos ou pessoas procurando por emprego, enfim. Tem uma infinidade de coisas que podem ser anunciadas ali nesta página de classificados. Então, observe que isso corresponde à função real, então, do nosso texto, de classificados, certo? Agora, pensando assim, classificado poético, o que é? Então, nós temos que diferenciar, então, o classificado real, que é aquele encontrado no jornal, daquele que nós chamamos de classificado poético. Então, vamos ver lá. Temos aqui um exemplo, de um livro de classificados poéticos, que é o livro da Rosiana Murray, que é uma poeta, certo? Então, nós já percebemos lá, o próprio nome do livro é classificado poético, Então, nós vemos que aqui ela vai trabalhar com a linguagem figurada, a linguagem diferente do real, Então, vai ter imaginação, vai trazer encantamento e não vai oferecer produtos reais como nós vemos lá, venda de um carro, de um apartamento, por exemplo, certo? Observe aqui então comigo um exemplo de classificado poético, acompanhe um trecho. Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem 2 amplos salões onde você poderá oferecer banquetes para os duendes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras nas janelas onde convém plantar margaridas. Então, observaram aqui? É possível vender uma casa encantada? Não, Casa encantada é só na imaginação. Então, oferecer banquetes para os duendes e anões ali que moram na floresta ao lado? Também, Tudo isso, então, faz parte da imaginação, do texto literário, da linguagem figurada, que é aquela que não é propriamente a linguagem real, certo? Beleza? Vamos lá. Então, falando, sentido literal é o sentido real da palavra. Então, se eu for procurar no dicionário lá o significado de alguma coisa, eu vou ter lá o sentido real. Então, o sentido literal. Então, aquele que é o usual é o sentido denotativo da palavra. E agora, o que é denotativo? Exatamente isso, Vamos lá. O sentido denotativo era relacionado ao sentido real. Agora, o sentido literal, o que é? Sentido literal é o sentido diferente, Aliás, o sentido literal é o sentido real ainda, É o sentido real das palavras e expressões anunciadas na língua portuguesa. Enquanto nós vamos observar que a linguagem figurada, ela não corresponde ao real, que nós chamamos também de conotação na língua portuguesa. Então, quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurado, nesse caso. É aquele cujas palavras, expressões, enunciados, eles ganham um novo sentido, que é o diferente lá do dicionário, certo? Então, nessas situações e contextos particulares, eu vou ter significados variados em meu texto. Então, é isso que você precisa perceber em relação a isso. Olha lá num exemplo, de sentido literal, pai, Pai é aquele que tem pouco cabelo, pensando numa certa idade, pouco cabelo branco, sem vícios, Então, uma pessoa real. Agora, no sentido figurado, a palavra pai poderia ser movido a gasolina, pega de primeira, Pega na primeira. Então, quer dizer que aqui o sentido não é o sentido mais usual, Então, um sentido figurado para se referir a pai. Então, bem legal, bem interessante, tá? E aqui eu trago um exemplo para você, mais um exemplo, de classificado poético. Vendo imóvel em ótima localização, te vi passando pela primeira vez e à primeira vista. Fiquei assim sem reação, vendo imóvel. Então aqui
o sentido assumido é o sentido figurado, né? Então, vendo, aqui ele pensou vendo em outro sentido, não no sentido de vender, mas no sentido de ficar parado observando, né? Então, aqui o nosso classificado poético não está vendendo nada, certo? Então, neste vídeo nós falamos então sobre classificado poético. Espero que vocês tenham gostado e até breve.